Bom, pessoal, vou fazer aqui uma apresentação rapidinho mostrando para vocês a análise que a gente fez de pontos de mudança e das anomalias, né? A gente separa primeiro por regiões, né? E por estados. E aí eu vou mostrar os gráficos para vocês. Esse aqui é mais ou menos a análise do Acre. Quando o pico, né, de casos ou de óbitos não passa de 50, a gente fez uma escala que vá todo mundo para 50, né, para evitar ficar uma escala muito desregulada. O Acre, a gente, na maioria dos casos, na maioria dos estados, a gente achou que pegou bem, né, na maior parte deles, tanto as anomalias quanto os pontos de mudança. Esses pontos tracejados com as bolinhas vermelhas, os pontos tracejados são os pontos de mudança e as bolinhas vermelhas são as anomalias. Tá? No Amapá, tem bem menos casos, mas ainda assim pegou. O Amazonas, a gente achou que pegou legal também, tanto as anomalias quanto os pontos de mudança, né, de óbitos e de casos. Eles estão vindo ali pro início não, final de março, né? Começo de abril tá dando um ponto de mudança, tanto de óbito quanto os de casos, né? Pará também pegou legal. Esses casos que estão descendo, no caso é que falta no caso a atualização dos dados, né? E aí a gente ainda tá vendo qual vai ser a melhor forma. Se a gente coloca um tracejado na última versão que o governo deu como estável, né, dos dados, né, no caso que o Infogripe deu como estável, esses casos de SRAG. Ou talvez a gente coloque até uma nota no artigo, talvez seja também algo bom. Rondônia também tem poucos casos, mas os pontos que pegaram pegou bem também. Roraima, bem poucos casos. Tocantins também pegou bem, principalmente as anomalias. Eu vou passando rapidinho, qualquer coisa precisar parar, acho que dá pra vocês pararem o vídeo e analisarem melhor. Alagoas também pegou legal. Esses pontos de mudança. Os pontos de mudança no geral em todos na maior parte dos estados está dando mais ou menos na mesma época, né? Que é ali o final de março e início de abril. Bahia. E alguns estados também a gente passa a perceber que vem um comportamento crescente dessa síndrome respiratória aguda, né? Bahia foi um caso, acho que os estados do sul também são os últimos a apresentar, mas também tem. A gente tem essa crescente no Ceará. Maranhão também foi um estado que pegou bem. Paraíba também pegou legal, tanto de óbito quanto de casos. E aí aquilo que eu falei, a gente percebe que nos últimos anos, principalmente a partir de 2016, vê essa crescente de casos, tanto de casos quanto de óbitos, né, por SRAG. Pernambuco também foi um lugar que pegou bem. E ele pega mais cedo em março. Ele pega o change point dele, o ponto de mudança já pega bem mais cedo em março. Ele não pega lá no final, mais ou menos no meio de março, segunda semana. Piauí também pegou legal. Também tá pegando nesse mesmo intervalo de
de Pernambuco, né? Rio Grande do Norte também. E essa mesma análise dá para ser feita, eu acho que no geral para os estados do Nordeste em geral, que os pontos de mudança deles detectados estão mais ou menos no meio de março, não no final, como grande parte dos outros estados. Sergipe, o que eu falei da quantidade crescente de casos, mas ainda não é uma quantidade numerosa para Sergipe. Talvez incidências seja, mas de número ainda é menor que 50. Centro-Oeste. É o Distrito Federal, que pegou bem também os pontos de mudança e tal. E ele também pega mais no início de março, da primeira para a segunda semana, ali no ponto de mudança desse ano. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos apresentando uma boa marcação tanto dos pontos de mudança quanto das anomalias. Sudeste. Do Sudeste a gente espera um pouco mais saber por conta do Rio e São Paulo, né? Que estão sendo os dois maiores picos. Aqui no Espírito Santo a gente até que detecta bem, principalmente nesses últimos anos, né? Que a gente analisou. Minas Gerais. Minas Gerais também pega bem os pontos de mudança, as anomalias. Rio pega bem também, mas como eu disse, ele pega mais pro final de março. Ele pega mais pro final de março, é o ponto de mudança dele. Dá pra ver também, mas de forma bem nítida, comparando o gráfico de casos com o gráfico de óbitos, a dimensão de que com H1N1, né? Que a gente tem mais casos de SRAS no ano de 2020, mas a quantidade de óbitos é absurdamente maior, tem quase 6 vezes, quase 6 vezes maior, 5 vezes maior em relação à quantidade de óbitos do H1N1. São Paulo, a mesma coisa, a gente vê uma quantidade de casos de SRAS bem alta, e o ponto de mudança também pega no finalzinho de março. E dá pra ver essa mesma análise que eu fiz em relação ao Rio, né? A quantidade de óbitos em relação ao H1N1, que é bem interessante também de analisar. Agora o Sul. O Sul a gente vê a quantidade de casos no Paraná, no caso. Ele não pega um ponto de mudança para a Covid, né, no caso, né, para o ano de 2020. Ele pega somente H1N1, que é em 2009, mas em quantidade de óbitos ele já pega para 2020. Rio Grande do Sul, H1N1 em 2009 também tá bem, é mais alto, né, do que de Covid em 2020. Mas ele mesmo assim, ainda assim ele pega ele pega o ponto de mudança em 2020, também final de março, e tanto para óbito quanto para caso. Santa Catarina também pegou o ponto de mudança e pegou as anomalias bem, tanto em casos quanto em óbitos.